com o passar do tempo, elas têm se interessado mais pela criação e educação dos filhos, e incumbe sim ao Poder Judiciário fomentar essa participação. O Poder Judiciário, ele vai instrumentalizar a sociedade para poder tornar essa norma concreta, este instituto concreto. E eu percebo, ao contrário do que eu já sustentei anteriormente, a guarda compartilhada, ela é sim uma evolução na sociedade que nós precisamos buscar a implementação dela. Tá bom? Muito obrigado a todos. Vitor, muito obrigado. Como sempre, eu aprendo muito com as suas palavras. Tive a oportunidade de trabalhar, como eu disse há algum tempo, todo dia no final das audiências tinha uma lição, sem nenhuma falsa modéstia ou sem nenhum exagero. Eu aprendo toda vez que a gente conversa. Eu queria mencionar, trazer um pouco a discussão da guarda, só mencionando um caso. Meu papel vai ser só de contador de causas, né? Eu acho que o bonito da mediação, desembargador, dentro dessa discussão da guarda, é fomentar exatamente aquilo que é uma característica da sociedade atual, que é o pluralismo, a diversidade, e cada caso é impressionante como cada caso é um caso específico. Eu me lembro, aí vai começar o caso, eu me lembro que eu estava numa vara e tinha um juiz que estava de férias, não sei, eu tinha uma semana que eu acumulava as duas varas. E chegou um pedido de urgência, um caso de violência doméstica, a mulher tinha sido violentamente agredida pelo marido, e eu assim, chegou na segunda, eu marquei para a sexta audiência, e fui preparado para uma audiência de terror e pânico. Eu cheguei na audiência e eu me surpreendi, porque efetivamente a moça ainda tinha marcas de agressão no rosto, mas o nível de tensão tinha diminuído bastante, e eles conversavam, e a característica dessa família é que o filho deles era autista, mas um grau de autismo severo, e a criança não podia sair de casa. Então, eles estavam se separando no processo. Então, para você cessar a violência, o caminho natural era separar o casal, mas a criança não podia ficar indo para a casa do pai e indo para a casa da mãe, porque cada vez que ela saía, você tinha um transtorno, a criança tinha que ser hospitalizada, alguma coisa do tipo, eu não lembro muito bem. Mas a conversa vem, conversa vai, e na mediação nós chegamos a um acordo incrível. Eu nem sei o que foi do caso depois, que era na outra vara. O acordo foi, a criança fica na casa, e a casa é aquela mesma, e os pais se revezam na casa. Então foi feito um acordo que era assim, o pai entra, era uma semana, outra semana, eu não lembro como que era, mas foi um sistema alternado, era o pai entra na sexta-feira, a mãe sai sexta-feira às 17 e tanto, e o pai chega às 18 e tanto, justamente no período que a empregada estava lá para ficar com a criança. Então foi um caso muito bacana, muito bonito. Eu nem sei se durou o acordo, como é que se a família reuniu ou não, mas foi exatamente uma construção de um sistema específico de regulamentação para aquela família, e a guarda e a mediação pode ajudar muito a essas soluções específicas. Sem mais, o prazo está curto, vou passar a palavra ao meu colega Christian Fetter. Tá bom, aqui, obrigado. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui, uma honra. Eu gostaria de agradecer primeiro a presença do desembargador Valdir. Gostaria de agradecer o convite que foi feito pela Marisa diretamente, né? Certamente sem consultar os demais palestrantes, ela fez o convite certamente na surdina, muito obrigado. E eu queria cumprimentar os colegas todos, advogados, juízes, promotores, estudantes, alunos e tal, na pessoa da doutora Ana, que é aqui minha tripla companheira, né? Companheira no direito de família, companheira de BDFAM e a companheira na luta incessante para que o Internacional de Porto Alegre chegue ao G4 esse ano. Não está nada fácil, mas a gente pretende ir para a Libertadores no ano que vem. Muito obrigado. Não podemos deixar de falar sobre isso, né, Ana? Bom, meus amigos, eu sou um advogado. Esse ano fez 20 anos e eu trabalho muito com direito de família. Eu acho que quase que 90% das minhas causas são causas familiares, sucessórias. Eu digo sempre que o cliente de sucessões é um pouquinho mais fácil de lidar, porque afinal ele já morreu. Mas no âmbito do direito de família,
eu e a doutora Maria, a auxiliadora, temos algo em comum. Nós somos os receptores das primeiras histórias. Às vezes o cliente vai primeiro no consultório dela, mas às vezes vai primeiro lá no meu. E quando nós trazemos ao juiz, aos promotores, enfim, a história já vem um pouco mais decantada. Nós já ouvimos muita coisa, já conseguimos afastar alguns pleitos inócuos, algumas discussões inúteis, como anteontem, o senhor que me ligou reclamando, ela quer levar meu nome, isso é um absurdo, é imoral, o nome é da minha família, e calmamente a gente tem que explicar que é uma discussão superada, que o nome não é mais dele, não é? Enfim, é um direito da mulher de portar, se assim eu quiser, o nome ou o sobrenome após o divórcio. E quando a gente lida com o assunto guarda compartilhada, guarda no lateral, alienação parental e todos os demais aqui que estão sendo tratados, é um quadro muito comum, e os colegas advogados, vários queridos que estão aqui vão assentir com a cabeça. O homem que chega lá no escritório diz: olha, doutor, o senhor faça o que o senhor quiser, cobre o preço que quiser, o que é uma frase muito recebida com muita alegria. Não me interessa quanto vai ser a pensão, eu quero a guarda compartilhada. E por que o senhor quer? Porque eu quero ficar metade do tempo com o meu filho, porque eu não quero pagar pensão, porque eu quero poder decidir sobre a religião dele, porque eu sou católico, uma mulher evangélica, eu quero abrir uma discussão sobre isso, ou quero discutir o nuggets ou o brócolis. Muito bem. E aí nós temos que explicar que, na verdade, o pedido de guarda compartilhada talvez não envolva essa divisão equânime ou salomônica, como já foi falado aqui, de tempo, mas corta essa cena e a mulher vai lá no escritório. O Dr. João Paulo sabe bem que está aí, nós temos lá o estoque de lenços Kleenex à disposição, porque a cliente já chega aos prantos, ela já chega chorando. Doutor, por favor, olha, a única discussão que importa aqui é o senhor cortar de qualquer modo essa tal de guarda compartilhada, porque eu não quero, porque isso, meus amigos, é uma moça que foi casada por 20 anos, teve 4 filhos com esse pai, os filhos têm 15, 13, 11 e 9 anos, e quando tu pergunta a ela por que ela não quer, porque ele não nasceu para ser pai. Puxa, para um cara que não nasceu para ser pai, tu resolveu ter muito filho com ele, né? Parabéns, 4, né? 3, 4, 5, né? Então, até então estava tudo bem, né? Até então esse pai podia dar banho no filho. Agora, se ele der banho, ele está abusando do filho. Ele passou a mão no pintinho. Tem que lavar o pintinho, pessoal. Certo? Tem que lavar, senão dá problema. Desculpem aqui se isso soa, né? É um pouco vulgar, mas esse bom pai vira um tarado da noite pro dia, vira um mau pai, um cara agressivo. Ele chama muito atenção, tem hora que tem que chamar atenção mesmo, né? Então nós recebemos essas primeiras histórias e muitas vezes essa primeira reunião vira uma aula, né? Todo mundo sabe aqui que eu sou professor, que eu adoro dar aula, me divirto, gosto muito, queria ser um pouco melhor pago por isso, mas a diversão é muito boa. Mas a aula dos alunos aqui, eu tenho alguns ex-alunos que estão aqui, já os identifiquei, mas a melhor aula, eu acho que nós podemos dar sobre esse assunto, além dos nossos alunos de Direito de Família, é aquela aula que a gente ministra para o taxista, né, para a passadeira que vai lá em casa toda semana e que tem dúvidas e que tem amigas passando por esse problema, né? E para alguns colegas que estão em início de carreira, que pegaram ali a sua primeira causa e ficam no grupo WhatsApp do IBDFAN, mandando ali algumas dúvidas, algumas angústias, né, ou em outros grupos que a gente faz parte. E eu observo nesses últimos anos, né, claro, a par desse esgotamento de um modelo antigo, né, um modelo de guarda de visitas do Código de 16, que foi talvez erroneamente reproduzido no primeiro texto do Código de 2002, a gente nota essa grande confusão conceitual que já foi falada aqui. As pessoas em geral, né, não sabem o que é guarda, não sabem o que é guarda no lateral, não sabem o que é guarda compartilhada, não sabem o que é lar de referência, não sabem o que é guarda alternada e assim por diante. Então outro dia escrevendo a respeito, diz que bom que essas novas leis de guarda, tal qual, por exemplo, a lei de licitações, contivessem um capítulo conceitual, por que não? Olha, para efeitos dessa lei, guarda é isso, guarda compartilhada é isso. Nós não temos isso, nós temos uma lei de 2008 ou 2009 talvez, e depois uma lei mais recente que tem um propósito no seu preâmbulo de esclarecer o conceito de guarda compartilhada e que para mim só gerou mais dúvidas. E quando a lei 11.698 entrou em vigor, a lei falava em corresponsabilização. Falei, puxa, ótimo, né? E tal qual o Dr. Brito e a professora Priscila Fonseca também diziam, mas isso já não estava na lei? Né? O pai e a mãe não são corresponsáveis apesar da separação, ou apesar de nunca terem vivido juntos, porque é uma lei para dizer o que a lei já diz, né? E ao longo do tempo também me convenci de que esse efeito didático, esse efeito pedagógico era importante, né?
Então, na minha cabeça, desde sempre, eu continuo tentando ensinar assim, ou tentando falar sobre o assunto assim, guarda é uma coisa e convive é outra. No escritório, ao atender o cliente, eu pego uma folha de papel em branco e outra. Ó, aqui nós vamos falar de guarda. Qual vai ser a guarda? Ah, eu gostaria da guarda compartilhada. Por quê? Ah, porque eu quero participar mais e porque eu quero encontrar... Não, encontrar não. Encontrar vai ser nesse outro quadradinho, aqui no quadradinho do convívio. Convívio é diferente. Vamos falar primeiro de responsabilização. Vamos falar primeiro de decisões conjuntas ou decisões unilaterais. Depois a gente fala de dia, do domingo, da Páscoa, do Carnaval, do dia do evangélico, enfim, tá? do Natal e do Ano Novo. Então, bom, vamos decidir conjuntamente. O senhor está preparado para ouvir a outra parte? A senhora está preparada para dar razão ao outro, né, ao ex-cônjuge, quando ele tiver razão? Como diz o Dr. Álvaro Ciarlini, você está preparado para se ver no outro? Para ter esse momento epifânico, né, de olhar no rosto da ex-mulher e se enxergar, ou enfim, o contrário acontecer? Então nós podemos ter um sistema de guarda compartilhada. Agora, no outro quadradinho, na outra folha de papel, vamos falar do sábado, domingo, do horário da escola, da escala de trabalho. Fiz uma audiência outro dia em que o meu cliente, acho que ele era policial civil, ele tinha uma escala de trabalho completamente, no meu entender, alternativa. Eu acho que deve ser a regra, eu não conheço. Mas ele trabalha assim, por exemplo, domingo e quinta, depois na outra semana é segunda e sexta, na outra semana é terça e sábado, sei lá. Foi difícil demonstrar, às vezes numa rápida audiência, como um sistema estandardizado, digamos assim, não, dias tais e tal, como um sistema um pouco aleatório poderia funcionar. Mas no caso do casal, me parece que aparentemente vinha funcionando, porque há 10 meses já era assim. Há 10 meses esse pai, todo domingo ou todo sábado, informava a mãe quais os 2 dias de semana, por exemplo, que ele poderia encontrar com o filho na semana seguinte, e a mãe achava isso ótimo. Ó, semana que vem é terça e quinta, perfeito. Semana que vem é segunda e sexta, que eu vou ter o dia livre, porque a escala ele tem os dias livres. Ou vai trabalhar, enfim. Mas deu certo, quer dizer, há uma abertura também na minha cabeça, e espero na cabeça de todos, para soluções alternativas. Não é? Então, resolvido o problema conceitual, os que me antecederam, acho que falaram bem sobre isso, nós passamos para outras angústias e outras questões que a nova lei trouxe. Então, que fique claro, na minha cabeça, guarda compartilhada é corresponsabilização e nada mais. Guarda na lateral, nós temos então um guardião com, digamos, maior responsabilidade, talvez, ou maior participação, e o chamado supervisor, né? Que a lei também não define bem o que é. Eu acho até o termo um pouco empoderador demais, talvez, não sei. Me parece que o supervisor é uma pessoa que tem uma supervisão. Olha, mãe, você comanda, mas eu sou o seu supervisor. Há algo de sexismo aí, me parece, nessa expressão. Eu não gosto da expressão supervisor. Eu não gosto quando o legislador traz um termo novo e não explica o que é. Né? Então nós estamos discutindo agora, por exemplo, a questão do lar de referência. Né? Se a guarda é compartilhada, há necessidade de um lar de referência? Outro dia, numa audiência com a doutora Fabriciani, os dois clientes, o meu cliente e a outra parte, queriam um lar de referência. Ela perguntou a ambos, o que vocês entendem por lar de referência? Ninguém soube responder, nem uma parte nem outra. É a casa onde a criança terá o seu porto seguro. Mas por que nas duas casas em que a criança esteja, por um certo tempo talvez, não pode haver esse porto seguro? Tá? Se há um acordo entre os pais, por exemplo, numa audiência que fiz outro dia também, sobre como vai ser o sistema de guarda e como vai ser o sistema de convívio, por que inserir esta variável? Né? Fui procurar em sites internacionais, como também faz o Dr. Brito, vamos pesquisar no direito comparado, né, doutora Nova, o que a gente encontra. Encontrei definições das mais variadas sobre a chamada primary residence, né, o lar de referência. Alguém dizendo que é para efeitos tributários. Um site americano é só para efeitos tributários, enfim. Outros dizendo que não, que é realmente um local onde a criança vai passar a maior parte do tempo. Outros sites dizendo que só há um conceito cabível de lar de referência quando a guarda for unilateral, que na guarda compartilhada talvez não coubesse essa definição. E o fato é que a lei brasileira não fala nada a respeito. Então nós estamos, claro, com base no direito comparado, tentando trazer conceitos novos. E eu acho que a nossa confusão conceitual, voltando só um pouquinho a respeito da confusão conceitual entre guarda compartilhada e guarda alternada, é fruto de uma má tradução. Né? Eu tenho um texto de 99, de uma professora chamada Eliane Riberti Nazaré, que deve ser o primeiro texto no Brasil, de 99, que fala sobre guarda compartilhada. Chama Com Quem Ficarei, Papai ou Mamãe? Considerações sobre a guarda compartilhada.
E ela passa o texto inteiro falando sobre a legal custody, né? A custódia, a joint legal custody, ou seja, a custódia legal compartilhada, a corresponsabilização. Lá pelo final do texto, a professora diz, sim, mas agora temos que ver a questão da distribuição de tempo. E aí ela está entrando num outro conceito do direito americano, do direito canadense, que é a physical custody. Então acho que há uma necessidade no direito brasileiro também, e se a lei não faz isso, que nós façamos, a diferença entre joint legal custody, que é a custódia compartilhada legal das decisões, das responsabilizações, e a joint physical custody, que é a divisão de tempo de convívio, né? No direito canadense, um pode existir sem o outro. O casal pode ter uma distribuição de tempo de convívio, mas a responsabilidade pelas principais decisões é de um só. O casal pode ter a corresponsabilização nas decisões e não ter a divisão igualitária de tempo. Então, eu acho que essas são variáveis importantes para a gente discutir, né? E não se usar... há quem diga que, então, que guarda alternada é o quê? Divisão de tempo de convívio. E não é. Divisão salomônica, divisão igualitária. E não é. A guarda alternada é uma sucessão de guardas unilaterais. Então, ao longo de uma semana, ou um mês, ou 3 meses, eu terei a guarda unilateral com primazia de decisões, e nos 2, 3 ou 4 meses seguintes, a mãe, enfim, vai ter, assumindo aí uma relação heterossexual, a mãe vai ter, então, a guarda unilateral, me transformando, então, na figura do supervisor. As pessoas não estão entendendo isso lá fora, e nós temos que levar esse debate daqui de dentro lá para fora. Né? Conversar com as pessoas, anotar suas dúvidas e tentar esclarecê-las. Porque até a reunião com o cliente fica mais leve. Ah, a guarda compartilhada é só corresponsabilização? É. Ah, agora eu estou mais aliviada. E o cidadão lá, eu vou ter que pagar a pensão de qualquer jeito? Ah, então deixa a guarda para ela mesmo. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Eu queria era não pagar a pensão. Né? Numa conversa de bar ainda eu escutei a seguinte fórmula. Não, Cristian, faz o seguinte... deixa a guarda compartilhada, mas aí eu fico com a segunda quinzena, porque os boletos todos vêm na primeira. Então quando eu pegar a guarda, eu já não tenho mais despesa, ela já pagou a escola. Solução de mesa de bar, né? É uma solução, é o direito aí achado na mesa do bar, né? É um direito já um pouco embriagado, tá? Então, vamos buscar a minha primeira fala aqui, assim, a par dos textos legais, a par das inconsistências, a par da confusão terminológica conceitual, vamos buscar o melhor conceito, né? E vamos pensar, talvez, uma consolidação dessa legislação em que os conceitos sejam mais claros. Isso vai facilitar o trabalho dos advogados, promotores, juízes e psicossocial e tudo mais. Bom, eu trouxe também aqui, pessoal, já numa segunda parte, já até caminhando para uma conclusão que ainda não está muito próxima, que são algumas reflexões a respeito aqui, talvez haja um debate depois, se tiver, ótimo. Primeiro, lei nova significa fato novo? Então o que é que nós temos escutado? Existe agora uma lei da guarda compartilhada, agora eu vou entrar com uma ação e vou exigir que o sistema de guarda anterior seja modificado. Eu acho o seguinte, meus amigos, pai e mãe psicopatas não deixaram de ser psicopatas porque a lei entrou em vigor, tá? O pai é abusivo, a mãe é abusiva, a lei entrou em vigor lá no Diário Oficial. O pai negligente, a mãe negligente continuam sendo. Usar a nova lei como um escudo, para mim esse escudo é transparente. Não é o escudo do Capitão América, não é um escudo indestrutível, não é o martelo do Thor. Tá? Isso é um martelo de borracha, um escudinho transparente. Se você continua sendo uma péssima pessoa, ou um péssimo pai, uma péssima mãe, talvez não se imponha, talvez não, por favor, de modo algum se pode impor um sistema de guarda compartilhada naquele momento. Também não acho, pessoal, que eventual conduta abusiva ou eventual conduta negligente deve gerar uma pena perpétua. Não acho mesmo. A pessoa que está passando por algum problema, seja de comportamento, seja envolvendo álcool, drogas ou coisa parecida, pode muito bem se recuperar e clamar de novo com sucesso o seu lugar na vida do filho. Né? Não é porque um pai foi alienador, uma mãe foi alienadora, não é porque o pai bebeu um pouco além da conta durante um certo tempo que ele virou um alcoólatra perpétuo. Né? Recuperar sempre histórias do passado, porque em 85 tentou me atropelar, mas foi em 85, era um Fusca, não ia nem causar tantos danos assim, né? Era um carro de pequeno porte. Esse cara é um atropelador perpétuo, é um assassino, eu entendo que não. Mas também não entendo que a lei tem o condão de tornar as pessoas melhores. Então, se o sistema de guarda no lateral vem funcionando, e vem funcionando bem, talvez seja o caso de se manter. As pessoas demonstram maturidade suficiente e está no melhor interesse da criança uma mudança no sistema, que se mude o sistema.
ou até que se recue num sistema de guarda compartilhada que não esteja funcionando, certo? Outra coisa, quantas centenas de milhares de ações de prestações de contas será que essa nova lei gera ou há de gerar ou está gerando? Já há precedentes aqui do Tribunal de Justiça do DF, não me recordo agora o número, mas uma pesquisa no site facilmente se encontrará, pessoas que imediatamente entraram com pedido de prestação de contas. A mãe recebe e administra a pensão do filho há 5, 6, 7, 8, 9 anos e, de repente, com o advento da nova lei, ela virou uma desviadora de dinheiro. A moça tem lá um alto cargo num público, ganha bem, trocou de carro, certamente foi com o dinheiro da pensão. Peguei você. Não, pessoal, nada disso, né? Há que se verificar se há elementos concretos para se concluir que uma pensão está sendo mal gerida ou que as crianças estão passando por algum problema, apesar da pensão ser paga, certo? Outra coisa, doutora Atala já disse, eu concordo plenamente, né? Mesmo que pais residam em países diferentes, em cidades diferentes, no futuro em planetas diferentes, eu não vejo o menor problema em que seja, se for o melhor para a criança, seja fixada a guarda compartilhada, certo? O convívio pode ficar um pouco mais complicado, o convívio vai ficar diferente, né? Se a mãe mora no Brasil, o pai nos Estados Unidos, talvez não dê para marcar finais de semana alternados. Haja dinheiro com passagem, mas é perfeitamente possível, como ele já fez, e como eu já vi em outros casos também, determinar um sistema de convívio nas férias um pouco mais longo, porque não as férias integrais para o pai que de repente não esteja com o convívio contínuo, né? O genitor descontínuo pode ter um tempo maior de convívio. E as redes sociais? A gente passa o dia inteiro recebendo as coisas mais estapafúrdias, né? Correntes que já envelheceram, fotos de pessoas sequestradas que já foram encontradas, né? Mandamos vídeos e piadinhas idiotas sobre o governo, sobre a oposição, seja lá o que for, e não podemos usar a rede social para ter um contato com o filho, com as pessoas que estão distantes. Então também não vejo o menor problema de se fixar que a visita vai ser feita por um Skype, num determinado dia da semana, que vai haver um contato através de uma Tweetcam e tantos outros aplicativos que os mais jovens aqui com certeza conhecem e eu não vejo nenhum problema também. É a criatividade, né? Outra coisa, padrastos, tios e avós, né? Até o momento vi pouca gente falando a respeito dos padrastos. Partilho dessa angústia com a doutora Renata Malta Vilas Boas, que está aqui também, né? Os padrastos têm que ser inseridos nessa história também, sim, por que não? Né? Guarda compartilhada envolvendo os avós participam da criação, se existem tios que são figuras de referência, né? O ECA já traz esse conceito de família extensa, família ampliada. Acho que às vezes o ECA e o Código Civil parece que não conversam muito na nossa lida diária, né? Podemos buscar regras e valores e princípios muito interessantes para usar em nossas petições no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mais uma coisa, devemos tomar cuidado, eu acho, sim, com os diagnósticos apressados. Tenho visto muito colega advogado que ouve um relato unilateral de um cliente e conclui, grava em pedra e manda publicar a súmula de que ele está claramente diante de um caso de alienação parental. Ora, meus amigos, isso pode ser muito perigoso, né? Eu entendo que a falsa alegação de alienação parental pode ser uma forma de alienação parental. Eu entendo que a falsa alegação de alienação parental pode ser, inclusive, um crime. Então nós temos que esperar às vezes, nós temos que ser mais cautelosos no nosso texto, né? Existem atos que podem ser compatíveis, atos que podem levar à conclusão de que há uma conduta alienante sendo praticada, e isso vai ser apurado posteriormente pelo judiciário, com o auxílio luxuoso da promotoria, dos setores psicossociais. O conceito não pode ser jogado numa petição de forma irresponsável. Até porque é um conceito que, no meu entender, transdisciplinar. Nós só podemos concluir pela ocorrência de um ato de alienação depois de ouvir todas as partes. Então eu entendo que o contraditório é importantíssimo, ampla produção de provas, talvez uma perícia biopsicossocial, não apenas psico, não apenas bio, né? Com tempo para que as partes sejam ouvidas, isso é extremamente importante, né? Tempo para que o caso seja analisado. Eu, salvo engano, o novo CPC traz a possibilidade da participação de psicólogos em audiência, acho excelente. O ECA já tinha regra semelhante, que é letra morta lá no ECA, nunca vi isso ser aplicado, apesar do ECA trazer, né? E acho também que nós podemos pensar sempre, quando discutimos convívio, mesmo em juízo, a possibilidade de cláusulas de exceção. Então, quando nós fixamos um sistema, a doutora está lá, cansa de falar isso, a doutora Ana também, isso aqui é um mínimo, né? As partes podem mudar isso a qualquer momento, podem alterar,
podem fazer pequenas mudanças, sempre tendo como norte o melhor interesse das crianças, tá? Lembrar também, pessoal, que esse conceito de alienação parental pode ser muito mais amplo do que a lei diz, né? Há sim alienação parental do visitante, né? O visitante, naquele final de semana que ele tem com a criança, se empenha com êxito em danificar a figura da mãe, a figura da ex-sogra, que não é ex nunca, né? E acho também que nós temos alienação parental na modalidade recíproca, em que ambas as famílias se empenham em uma destruir a imagem da outra. Nós temos um belíssimo acórdão do TJDF, relatado pelo desembargador Alfeu Gonzaga, que eu convido todos a ler, um acórdão de 75 páginas, né, em que se reconhece a ocorrência de alienação parental recíproca, e acho que sim, nesse caso, ambos os membros das famílias envolvidas devem ser alertados de alguma forma, advertidos ou até mesmo punidos. Por fim, pessoal, eu liguei aqui o meu... A doutora pediu para não passar muito do tempo. Advogado sempre recebe esse tipo de pedido, os demais acho que não recebem, mas não tem problema, eu sou um cara pelo tempo também. Eu vi essa semana, estamos também nas redes sociais, aí, Facebook e tal, quem não for meu amigo aí, depois fique à vontade para encaminhar solicitações. Eu aceito com muita facilidade, sou um cara meio inocente. Depois eu me decepciono, né? Mas no primeiro momento, sejam meus amigos e depois a gente briga, né? Mas me mandaram uma aluna minha lá do IDP, a Débora, tu conhece a aluna Débora? Uma aluna que ela parece uma pin-up. É incrível, ela parece uma moça dos anos 40, assim, é bem jovem, mas é uma pessoa que parece mais antiga, enfim. Mas a Débora me mandou um... Não, mas a forma como ela se... mas a forma como ela se veste, se maquia, ela parece uma pessoa... Uma pin-up. Desculpa, não, mas é verdade. É porque... Tá, desculpa. Mas não, para não avançar aqui. A Débora me mandou essa semana uma corrente aí que tá correndo pelo Facebook com um monte de pais com cartazes, né? Vocês viram já? Assim, estou há 187 dias sem ver meu filho, papai te ama. São várias fotos, muita gente deve ter visto com certeza. Várias fotos de pais e aqueles comentários maravilhosos. Ah, que horror. Ah, alienação parental deveria ser crime hediondo. Ah, essas mães deviam ser presas, blá, 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 blá. Eu falei, bom, vi lá, ali, 85 comentários, tudo cor-de-rosa. Eu falei, vou ser o chato, porque a nossa função é ser o chato. Eu falei, bom, as imagens são impactantes, eu falei. Mas quem disse que no meio dessas figuras aí não há pais que tenham sido, porventura, negligentes, abusivos, tenham tido condutas psicopáticas, e etc, etc, etc. Então nós temos que ter cautela, temos que analisar caso a caso, né? Realmente a alienação parental é algo muito grave. A guarda compartilhada é sim um instrumento para prevenção, embora não seja uma panaceia, né? Dentro do sistema de guarda compartilhada pode haver, por exemplo, alienação recíproca, mas eu falei para a gente ter cautela e jamais fazer diagnósticos apressados, porque a gente é tentado a isso. Seja no churrasco com os amigos, no salão de beleza com as amigas. Ah, você não acha que aquele juiz é louco? Ah, eu acho. Jamais, pessoal. Ele e o promotor. O que era o Brito? Ah, não, o Brito não sabe. Vê, nós temos que tomar cuidado, pessoal, porque essas coisas estão indo para a rede social e crimes estão sendo cometidos, né? Eu tô com um caso recente agora de um cidadão que colocou considerações altamente desairosas sobre a minha cliente, sobre a minha pessoa, e aquele advogadinho aí botou uns palavrões e tal, e ele vai ser processado, porque isso é crime, né? Então, nós temos que ter cautela, pessoal, assim, a lei nova vai ser sedimentada, texto novo de lei não faz milagre, né? Muito bem, muito obrigado. Então, assim, esperemos essa evolução paulatina que vem acontecendo no direito de família há 100 anos. Nós somos instrumentos, né? Continuemos a ser, não só aqui dentro, não só no ambiente acadêmico, mas principalmente ali fora, né? Onde há pessoas mal informadas, pessoas leigas, pessoas que estão fazendo escolhas erradas e que precisam de nós todos. Muito obrigado. Eu agradeço ao Dr. Christian Fetter, como sempre, suas palavras nos ensinam bastante e nos proporcionam ver a visão dos advogados, que é importante na formação do nosso convencimento. Eu entendi que as coisas do passado devem ser esquecidas, então que o Dr. Fetter vai esquecer os títulos do Inter do passado. E eu queria focar de novo num ponto da mediação. Eu trouxe aqui no começo o exemplo, eu vejo alguns mediadores aqui, conciliadores, e queria só trazer esse ponto para essa nossa prática do Sejusc. Acho que o Dr. Christian, em toda a fala dele, exemplificou bastante, eu trouxe bastante claro
que há uma polarização, uma discussão, às vezes até teórica, que não tem um aspecto claro, muito bem definido sobre a guarda unilateral ou a guarda compartilhada. E às vezes a pessoa quer guarda compartilhada porque não quer pagar a pensão, ou porque extrai do conceito de guarda compartilhada algumas consequências cujo efeito prático tem que ser negociado. Então, eu não falando, como vocês sabem, eu não sei o que acontece nas mesas de negociação do Sejusc. Porque o que acontece lá é sigiloso. Mas o que acontece na minha mesa de negociação, na minha mesa de audiência, todas as partes querem começar a discussão da guarda sobre se ela vai ser compartilhada ou vai ser negociada. Dentre as várias técnicas que eu uso, uma delas é deixar esse tópico para o final. Então, a gente negocia todos os aspectos práticos, como eu trouxe no exemplo. Em inúmeros casos, fecha um acordo, porque fechado todas as discussões relevantes para a família, quando a criança fica com quem, que escola estuda, que médico vai, a tendência é que a discussão sobre se a guarda vai ser compartilhada ou se vai ser unilateral, ela perca a importância. E as próprias partes podem decidir, aí já num acordo com as regras para cada situação específica, se elas vão querer compartilhada ou se vão querer unilateral. Então essa é uma estratégia de negociação que tem surtido bastante efeito e que, como as partes consentem, eu só posso acreditar que é benéfica para elas. Eu gostaria então de passar a palavra para a doutora Maria Auxiliadora Dessen. Também gostaria de dizer que não é verdade que eu não estou controlando o tempo dos meus colegas magistrados e promotores, controlei de todos e também vou pedir para a doutora Maria uma observação do tempo dos 20 e poucos minutos. Tá bom? Bom, gente, boa tarde. Eu queria dizer, em primeiro, queria agradecer o convite feito. Realmente é um prazer estar aqui com vocês todos e escutando sobre um problema, né, sobre um assunto que diz respeito e que que é muito polêmico. Só que eu acho que vou pedir licença a vocês já para bagunçar um pouquinho, porque eu vou apresentar ali de pé, né, que para mim fica melhor. Pro outro lado, é o outro. É outro botão. Bom, eu queria compartilhar com vocês o seguinte, já que a guarda é compartilhada, né? Foi muito difícil eu preparar isso que a Marisa me pediu. Por que foi difícil? Porque a literatura, há sempre uma lacuna, de tempo muito grande entre as demandas da sociedade e aquilo que a gente pode produzir cientificamente. Então, é um assunto que está, né, na ordem, né, na pauta dos trabalhos científicos, mas a gente ainda tem muita dificuldade, dada a complexidade que todos apontaram aqui na mesa, do que é o sistema familiar. Então, o que é considerar o desenvolvimento da criança, o sistema familiar e as condições, né, de ruptura dessa estrutura familiar. Então, não foi uma tarefa, vamos dizer, muito fácil, mas eu vou tentar que a gente possa aqui, talvez, dar algumas respostas ou comprovar que há um consenso entre nós aqui na banca, embora a tarefa minha seja a de falar sobre os aspectos psicológicos, né, da guarda compartilhada. E por que eu disse que é um grande desafio? Porque eu teria aqui várias fatores e variáveis para destacar, para falar nesses 20, 25 minutos. E eu escolhi 3, mas na verdade é muito mais complexo do que isso, tá? Então eu selecionei trazer aqui para vocês a questão da formação dos vínculos afetivos com a criança.
Quer dizer, então, na minha ideia, que fatores eu devo, na hora que eu tiver que decidir sobre uma família, sobre o desenvolvimento da criança, eu devo, então, ficar atenta no que tange aos aspectos psicológicos. E aí, mas essa formação de vínculos afetivos com a criança, o segundo fator é em que fase do desenvolvimento desta família enquanto grupo, que a gente às vezes esquece um pouco, né? Essa ruptura aconteceu, porque ela tem implicações diferentes. Uma coisa é você pegar uma família com uma estrutura, quer dizer, o casal com um filho recém-nascido que está se divorciando. O que isso tem de diferente de eu tomar uma decisão sobre guarda compartilhada nesta fase, né? E aí não é só da criança, do desenvolvimento da criança, mas é do desenvolvimento da família enquanto grupo, porque isso eu também vou ter implicações mais tarde. E a terceira, o terceiro fator que eu acho fundamental é a existência ou não de coparentalidade entre os genitores. Quer dizer, pressupondo que uma guarda compartilhada ideal, maravilhosa, que não vai dar problema, pressupõe que estes genitores, quando constituíam um casal, eles já compartilhavam, já havia coparentalidade. Então, o que nem sempre acontece, mas a existência ou não disso é um fator que deve ser levado em consideração para que se julgue a maior risco ou menor risco da guarda compartilhada. É nesse sentido, então, que eu preparei para falar com vocês hoje isso. Então, a questão dos laços afetivos, que a gente chama o apego, o desenvolvimento do apego é uma área muito bem estabelecida dentro da psicologia, e eu preciso fazer esse parênteses, porque a gente não está falando assim muito de questões genéricas. É uma área que vem desde a década de 50 sendo muito estudada, e esta é uma área da qual, se a gente quer entender a formação da personalidade do ser humano, passa por isso. E o que é isso? O apego eu desenvolvo, né, a criança desenvolve ao longo das interações com os seus, eu botei genitor, quer dizer, com os genitores ou cuidadores, porque não necessariamente precisa ser a mãe biológica ou o pai biológico. Então, quando eu falar em genitores aqui, vocês lembram. Então, a teoria pressupõe que é preciso ter genitores, eles têm, ou cuidadores, eles têm funções diferenciadas na socialização e na formação de vínculos da criança. Então não adianta, a gente passou por décadas aí, que produção independente, muitos de vocês não viveram essa época, eu vou criar meu filho sozinho. Depois, claro, mudou-se de ideia, porque é muito difícil você criar. Então a espécie humana não foi preparada para cuidar da sua prole sozinha. Então, é preciso mais gente. Eu não estou dizendo que seja o pai, não necessariamente o pai biológico, a mãe biológica. Mas sozinha é uma tarefa muito complicada, complexa e que exige mais de uma pessoa nesses cuidados. Sejam independente, sobretudo porque o tempo de investimento parental na espécie humana é muito maior do que em outras, né? A gente tem os pinguins, que todo mundo assistiu o filme, né? A gente tem algumas espécies que cuidam e depois a prole é liberada e ela sobrevive. No caso da espécie humana, isso é um pouco diferente. Então, esses vínculos, eles são formados com aqueles que são fonte de conforto, então, e fonte de segurança. Então, às vezes, a gente vê